Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, não esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco, Pai, agora, através dessa palavra. Nós já celebramos, Pai, através do batismo, já celebramos através da ceia, dos louvores que foram tocados, tudo, Pai, foi feito para a honra e glória do Seu nome. E agora pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco, ministra nos nossos corações, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, 30 anos de igreja. 30 anos é sempre um momento muito legal, porque é um momento onde a gente pode tanto celebrar, quanto também fazer uma reflexão daquilo que a gente fez, daquilo que se passou aqui na igreja. 30 anos de histórias não são 30 dias, e é isso que a gente tem que olhar. E aí a pergunta que sempre vem, assim, quando tem aniversário, é a seguinte: será que a nossa igreja, durante esses 30 anos, ela conseguiu fazer tudo aquilo que ela deveria ter feito aqui no nosso bairro, na nossa cidade? Será que nós alcançamos, todos os objetivos que deveríamos ter feito? Ou se faltou alguma coisa, o que seria o que faltou? Reflexões como essas são fundamentais para que a gente possa olhar para o futuro, para que a gente possa pensar naquilo que a gente vai fazer. Eu sei que muitas pessoas dedicadas passaram. Também sei que a igreja, em alguns momentos também passou por algumas adversidades. Mas o que nós poderíamos fazer de melhor? O que nós poderíamos pensar para os próximos 30 anos? Eu estava fazendo aqui as contas, ficar mais uns 30 anos na igreja. Aí eu não sei se a Cristina me aguenta mais 30 anos, 30 ou 40 anos, eu acho que dá para ficar. E aí, Jéssica, dá para me suportar mais uns 30 anos? Gente... A gente pensa um pouquinho nisso. Eu falei ali no louvor, aí a resposta foi assim: a gente não decide nada, quem decide é a Assembleia, pastor. Então, mas eu acho legal a gente parar e refletir sobre isso. E o texto que eu estou usando hoje é bem interessante, que fala de uma coisa bem interessante, daquilo que aconteceu com os discípulos. Os discípulos, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus passou passou 40 dias aparecendo, comendo com eles, falando com eles, passando algumas últimas instruções, muitas coisas.
o número 40, a gente sabe que na Bíblia esse número mostra um período completo. Então, ele passou um período completo ali com seus discípulos. E uma coisa que me chama bastante atenção quando eu olho para esse texto, é que Jesus fala o seguinte: não se afastem de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Por que não se afastem? Porque até aquele momento eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Até aquele momento eles ainda não tinham recebido essa promessa, né, que Jesus já tinha dado da vinda do Espírito. E aí, uma conclusão que eu tiro ao ver esse texto é o seguinte: não é possível pregar o Evangelho com as forças humanas, somente na força do nosso braço, da nossa inteligência, com as nossas estratégias. Isso não é possível. O Evangelho não caminha dessa maneira. Até porque quando nós tentamos fazer as coisas somente pelo nosso ímpeto, segundo a nossa vontade, logo começam a aparecer nas nossas vidas dúvidas, começam a aparecer os desânimos, né? A gente acaba perdendo o foco, ao invés de estar com atenção nas coisas de Deus, a gente viaja e perde o foco totalmente daquilo que a gente deveria fazer. E esse é um problema de tentar fazer as coisas por nós mesmos e não com o auxílio do Espírito. Uma reflexão, talvez, que a gente precisa ver nesses últimos 30 anos. Será que sempre a gente estava agindo conforme o Espírito de Deus queria que nós agíssemos? Será que nós estávamos ali seguindo a vontade de Deus em todos os momentos ou não? Ou será que a gente não estava fazendo as coisas de acordo com as nossas intenções? É difícil da gente às vezes saber isso, mas talvez esse aqui é um dos pontos que a gente tem que olhar para tudo que a gente faz. Estamos fazendo de acordo com a vontade do Espírito? E o que eu acho interessante aqui é que Jesus, na hora que ele fala para os discípulos, eles falam: vocês têm que ficar em Jerusalém, porque vocês precisam ser batizados pelo Espírito Santo. Falta poder do Espírito. E é interessante, quando a gente olha Atos dos Apóstolos, a gente vai ver ali Paulo cheio do Espírito, nós vemos Pedro cheio do Espírito, os apóstolos agindo cheios do Espírito, mas para que isso acontecesse antes, eles tiveram que aguardar, para não fazer as coisas da sua cabeça, da sua forma, eles tiveram que aguardar. E o ponto importante para a gente, talvez seja a questão do ser batizado pelo Espírito. Essa aqui, quando a gente fala sobre isso, nós aqui batistas, nossa, mas será que estamos ali sendo pentecostais? Não, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, que ali naquele momento o Espírito Santo ainda não tinha vindo. E Jesus, ele deixa muito claro, né, vocês tinham, João batizava com água, mas ainda virá um momento que vocês serão batizados pelo Espírito Santo. No caso aqui, no Lucas, ele não fala Espírito Santo e fogo, só fala do Espírito Santo. E isso aí era um cumprimento de uma promessa que estava no Antigo Testamento, lá no livro de Joel, aonde o Espírito desceria sobre toda a carne. Está lá em Joel, capítulo 2, verso 28 a 31. Eles precisariam receber esse Espírito, receber este poder. Os discípulos, apesar de verem Jesus, eles ainda não
não estava claro para eles o que eles deveriam fazer. Eles ainda estavam aguardando uma salvação para Jerusalém apenas, para os judeus, tanto que eles falam a respeito do reino de Deus. Mas o que Deus ele estava preparando era algo muito, muito, muito maior. Os discípulos até falam, e aí, quando vai vir o reino, Senhor? E Jesus fala, para vocês ainda não tem o tempo, vocês não têm que saber os tempos do Pai. Mas, o que eu quero focar, inclusive, nessa mensagem mas vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Receber poder para ser minhas testemunhas. O recebimento do poder e a ação do Espírito Santo talvez é uma coisa que às vezes a gente não tem muita noção de quão poderoso é esse poder, né? É uma redundância, mas como esse poder ele é grandioso. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 8:11. Romanos 8:11, o que diz aí? Romanos 8:11 diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Essa vinda do Espírito Santo, essa promessa que está lá em Atos 1:8, de recebereis poder, né? Quando vocês ao descer sobre vocês o Espírito Santo, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É desse poder que nós estamos falando. É esse estar cheio do Espírito que nós devemos buscar. Cremos nós que não existem para nós hoje, diferente do que aconteceu para os apóstolos, que não existem duas bênçãos, né? Você se converte e depois você é batizado no Espírito Santo. Não é isso. Nós cremos que naquele mesmo momento onde você se converte, você já recebe o Espírito Santo. Contudo, existe uma diferença. Tem pessoas que ainda têm que andar cheias do Espírito, que precisam estar cheias desse Espírito do Senhor. O Espírito até está residente, mas vou agora citar um dos pastores que eu estive lá no seminário, que era o pastor Enéas Tonini, ele gostava de falar isso. Quando você se converte, o Espírito ele está residente, mas agora nós temos que fazer o Espírito Santo ser presidente, ele guiar as nossas vidas, e isso é estar cheio do Espírito Santo. E esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, e esse poder habita cada um de vocês. É esse poder que nós estamos falando, não é pouca coisa. É o poder que pode transformar todas as coisas. E nós, como igreja, devemos buscar esse poder. E o que esse poder faz para a gente? O que ele trabalha nas nossas vidas? Primeiro, quando a gente tem o poder, a gente tem que ver duas coisas, né? Deixa eu só explicar. Primeiro, tem uma transformação na sua vida, com o poder do Espírito Santo. E depois, essa transformação, ela alcança outras pessoas. A ação do Espírito, ela tem que ser poderosa para transformar a sua vida de uma maneira total. E aí, quando a gente olha para o Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que ele coloca
o crente no seu lugar correto. Ele mostra quem realmente o cristão é. Isso está lá em João, capítulo 3, verso 5. João 3, 5 diz o seguinte. João 3, 5. Diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É pelo o Espírito Santo que nós realmente estamos na nossa posição de entrar no reino de Deus. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, como está lá em João 16, 8. É o Espírito Santo que nos ajuda a confessar Jesus Cristo como Senhor, e isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, e é o mesmo Espírito Santo que nos garante que nós somos filhos de Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, verso 14. E uma coisa que eu acho interessante com a ação do Espírito é que ele sempre está moldando a sua igreja. Ele sempre está transformando a sua igreja. Ele sempre está fazendo com que a sua igreja seja renovada. E na história da igreja, nós escutamos muitos desses movimentos e eles são chamados de avivamentos. Quem já ouviu falar aí de avivamento? Levanta a sua mão. Quem sabe exatamente o que é um avivamento? Mais ou menos, aí já. E o avivamento, ele começa justamente com a ação do Espírito na vida de cada cristão, aonde as pessoas vão reconhecendo os seus pecados, e ali, elas vão ali querendo buscar Deus mais e mais. É como John Wesley fala, aquela experiência dele do coração aquecido, ou como um daqueles avivamentos que aconteceram lá no século XVIII nos Estados Unidos, aonde as pessoas, elas buscavam o Senhor, aonde elas, em um determinado momento, acontece um movimento na igreja, onde as pessoas oram mais, confessam seus pecados, transformam a sua vida, e a gente vê esse movimento acontecendo aqui e acolá, o Espírito Santo trazendo o avivamento para a sua igreja, o Espírito Santo reformando a sua igreja. Pode ser igreja nova, pode ser igreja velha, mas o Espírito Santo ele tem poder de reformar e transformar cada uma das pessoas. Junto com esse movimento, a gente vai ver ali uma volta para a palavra, para estudo da palavra, uma volta à vida de oração. É interessante, foi esse ano, teve um movimento como esse, né, foi em maio. Que eu estou meio... Fevereiro. Eu estou meio ruim de data. E lá nos Estados Unidos, começaram numa faculdade, um culto normal, de oração. Começaram a orar, aí daqui a pouco ninguém parava, ninguém queria ir embora, e continuaram. E aquela reunião de oração continuou. Aí o pessoal ficou sabendo daquele movimento, começou a ir lá. Daqui a pouco tinha mais gente de fora do que gente da cidade. Tinha filas de pessoas querendo entrar naquele templo daquela faculdade para orar. E ali os testemunhos eram muito legais. Pessoas que eram homossexuais se convertendo. Né? Deus promovendo curas. Deus fazendo coisas maravilhosas. Porque ali estava acontecendo um avivamento. Deus estava operando poderosamente através do seu Espírito naquela igreja. E o interessante é que assim, eu vi algumas pessoas saindo daqui para ir para lá. Daqui do Brasil e ir para lá. Eu escutei alguns pastores que fizeram isso. Eu achei estranho. Porque para mim, o que a gente deveria fazer é ao contrário. A gente deveria estar como igreja e orar na nossa igreja para que esse movimento também acontecesse nas nossas vidas. Ele
E é maravilhoso saber disso. É o que aconteceu com os discípulos. Quando a gente vê ali aqueles discípulos cheios do Espírito, nós vemos uma transformação total. Pedro, que era um covarde, que negou Cristo 3 vezes, que abandonou o ministério, quando ficou cheio do Espírito, ele se levantou, pregou para 3.000 pessoas, para várias pessoas, e 3.000 se converteram. Essa é a diferença de estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito é como Paulo, aquele que foi perseguidor, se converteu, mas depois disso, ele foi por toda a região ali do Império Romano, pregando o Evangelho, não somente pregando o Evangelho, mas com poder. Isso mostra o que a gente tem que buscar. Porque não é somente pregar o Evangelho. Lembra aquele lá? Estes sinais, né, seguem aqueles que creem. Como está lá em Marcos. E cadê esses sinais? Está faltando, então, este avivamento. É só medir. Chama aqui uma reunião de oração. Quantas pessoas vêm? Pessoal, vamos ser sinceros. O pastor ontem falou uma média, né? Quantos de nós falou assim que um crente, em média, ora... Quanto que ele falou? 1 minuto e 30 por dia. Quantos de nós somos esses crentes que oram 1 minuto e 30? Eu oro de manhã, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, né? De vez em quando pelo alimento, obrigado, Senhor, pelo alimento. À noite, obrigado, Senhor, pelo meu dia, e acabou. Minha vida de oração se resume a isso. A busca ao Senhor se resume a isso. Será mesmo que a gente vai conseguir viver cheio do Espírito se a gente nem busca ao Senhor? O receber poder, ele é fundamental, porque na hora que o Espírito Santo ele vem, ele transforma as nossas vidas. Ele faz um reboliço, ele faz com que transforma as nossas vontades de uma maneira maravilhosa. A gente para de colocar coisas que não têm, assim, importância nenhuma na frente. Vou dar um exemplo, futebol. Assim, eu não me entra na cabeça como um cristão deixa de vir para a igreja para assistir um jogo de futebol. Como se o Corinthians fosse te levar para o céu. Pelo contrário, o Corinthians ultimamente está te levando para o outro lado de lá, né? Está quase sendo rebaixado, né? Então, não dá. Isso acontece porque nós não estamos cheios. Não estamos cheios desse Espírito. O Espírito, ele é nosso capacitador. Como igreja, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. A entender a palavra de Deus. Se a gente quer entender a palavra de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito, buscar através do Espírito. O Espírito Santo também, quando estamos cheios, né, Deus também, ele fornece dons de serviço para a igreja, como estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 a 12. Temos dons do Espírito, dons que estão disponíveis para a igreja, dons de curar, falar em línguas, sabedoria, ciência, e quantos outros ali estão disponíveis para a igreja hoje. Eu acho muito legal quando a gente fala lá de Jesus, quando ele mandou 70, ele falou assim, vocês vão e vocês expulsam o demônio. Muitos cristãos, se aparecer um demônio, o que ele vai fazer? Ele vai correr. E lembra que a gente tem um centro espírita aqui na frente. Alguma hora, ora a Deus que as pessoas que estão lá venham para cá. Foi a primeira. Eu estou aqui há 3 anos. Ontem que eu consegui ver as pessoas entrando aqui, no sábado à noite. Eu nunca tinha visto. Assim, eles não funcionam. Ora a Deus para que esse centro seja acabado e todos venham para cá.
Imagina só a situação que a gente estaria enfrentando daqui a pouco. E glória a Deus por isso. Vocês querem que isso aconteça? Amém? Amém. Eu estou falando desse discípulo porque eu não me conformo com ele ali na frente. Não me conformo. Não me conformo. A gente tem que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para essas pessoas. Pessoas que estão, às vezes, achando que estão indo por um caminho que é bom e, na realidade, eles estão se perdendo. Nós temos que orar por elas, né? Alcançá-las. Talvez algumas delas sejam nossos vizinhos, alcançá-las. Mas isso, por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus ela é poderosa e, se necessário for, esses sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia na nossa adoração. Né? Às vezes a gente acha que nós que adoramos a Deus, mas até nisso nós somos guiados pelo Espírito Santo. Abre lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Vamos ler até o 20. Efésios 5, 18. Diz assim, 5,18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Encher do Espírito. Falando entre vocês salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. O Espírito, ele nos transforma. O Espírito, ele nos capacita. O poder do Espírito nos transforma. O poder do Espírito nos capacita. E uma coisa importante, o poder do Espírito nos permite que sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus. Verdadeiras testemunhas de Jesus. Essa questão de testemunhar, a gente acha que somente vou entregar ali um folhetinho. E assim, eu não estou criticando que isso aí tem seu lugar. Mas é muito mais do que isso. É você falar para a pessoa, é você caminhar com as pessoas, é você estar orando, passando pelas adversidades delas. Olha só o que Jesus ele fazia, como ele cuidava das pessoas. E nós temos que ter essa mesma ideia. E os discípulos, eles são fantásticos, porque eles dão um padrão que a gente já perdeu há muito. Porque os discípulos, eles pregavam ao Senhor Jesus, eles se esforçavam em levar a palavra a todas as pessoas, e quando eles eram presos, como aconteceu ali com Pedro e Tiago, e eles ali foram açoitados, o que eles fizeram? Eles saíram chorando? Eles ficaram ali tristes? O que eles fizeram? Como que eles saíram da prisão? Louvando a Deus. Porque se acharam dignos, de padecerem por conta do Mestre. Agora vamos fazer o seguinte. Imagina só se a gente tivesse aqui uma perseguição. Quem ali iria realmente ter essa percepção que a gente precisa pregar o Evangelho? E, se necessário for, padecer por Jesus. Aí você fala assim, não, mas isso está muito longe. Mas isso está muito longe. Está muito longe porque a gente quer estar longe disso. Tem muito lugar que precisa que a palavra seja pregada. Nós estamos aqui numa igreja com 30 anos. Nós temos uma cidade de 100 mil pessoas. Olha quantas pessoas estão aqui. E essa cidade ela pode ser transformada assim. Os discípulos, na época de Jesus, ao pregarem ali em Jerusalém, Jerusalém tinha mais ou menos 50 mil pessoas. E eles causaram um reboliço enorme numa cidade de 50 mil pessoas.
Nós temos 3 igrejas batistas aqui em Caieiras. Será que a gente também não poderia fazer essa mesma coisa? Mas talvez a gente pense pequeno. Talvez a gente ache que o poder de Deus é limitado. Talvez a gente ache que a gente não tem como levar essa palavra a tantas pessoas. Ficando na frente da televisão, assistindo Netflix, zero de possibilidade mesmo. Mas talvez, se você abrir a sua casa, talvez se você se dispor a discipular uma pessoa por ano, não precisa ser muito não, uma pessoa. Talvez se você se dispone, tiver ali no coração, conseguir levar uma pessoa para o seu PGM, começando que nós deveríamos estar participando deste PGM, talvez a gente conseguisse fazer mudanças. Mas por que isso não acontece? Porque nós não estamos cheios do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa visão, Ele nos capacita e nos leva a ser testemunhas. Então o problema não é a ponta, mas sim o princípio. Precisamos ser cheios do Espírito. Temos que recobrar a mensagem de sermos cheios do Espírito. Aí você fala assim, nossa pastor, mas a gente não escuta os batistas falando disso. Pega qualquer culto de missão, de missões, e você vai ver as questões de ser cheios do Espírito. Ontem estava aqui o pastor Esdras. O que ele falou? Eu era para nascer com deficiência. Nasceu? Não. Minha esposa não podia ter filhos. Oramos, e o que aconteceu? Teve filhos. Eles quase morreram de Covid. Depois Deus faz o quê? Milagre. Viver no poder do Espírito. Não é à toa que aquele homem, testemunho vivo, o PGM dele em 5 anos, um PGM, multiplicou 17 vezes. Tem noção o que é isso? 17 vezes. Um PGM. Sabe por que é legal trazer pessoas como o Esdras aqui, que o Esdras é animadão, né? Super lá. É para mostrar que, às vezes a gente fica falando assim, nossa, mas tem tanta frieza espiritual. A frieza espiritual talvez esteja na gente. Porque tem muito lugar que está acontecendo muitas coisas muito legais. O Espírito Santo tem trabalhado em muitos lugares, e muitas cidades têm sido impactadas pelo poder do Evangelho. Talvez eu veja que o problema esteja em nós. Nós precisamos buscar, nós precisamos ser cheios do Espírito. E como buscar esse Espírito? Talvez um bom começo, assim, não dá para falar o que Deus vai fazer. Deus faz aquilo que Ele quer, né? Na hora que Ele quer. E Ele faz tudo para a glória de Deus. Quando Ele faz e quando Ele não faz. Mas um bom começo, é lógico, é confessar pecados. Né? Como está lá em Salmo 51, 3, 4 e 11. Né? Não entristecer o Espírito do Senhor, é um bom começo. Um bom começo também seja a obediência àquilo que Deus fez na nossa vida. Talvez um bom começo, um outro ponto para a gente começar é pedir. Pedir incessantemente. É falar, Senhor, eu estou vendo isso acontecer em outros lugares. Eu quero também viver, eu quero ser cheio do Espírito. Mas eu quero te dizer uma coisa, cuidado com essa oração. Cuidado. Se você não estiver disposto a mudar de vida, não faça. É melhor que você fique em silêncio. Mas se você realmente quer que Deus te transforme e faça uma obra maravilhosa através da sua vida, peça ao Senhor. Peça para ser cheio do Espírito. Peça para viver um pouco daquilo que os discípulos já viveram. Peça para que você possa realmente testemunhar cheio do Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo. Temos que buscar isso.
E ali nós vamos ver o que Deus faz. Lá está falando, no texto que nós lemos, fala que sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos em São Paulo, em Caieiras, né? No eucalipto. Aqui é o confim da terra. Aqui é o fim do mundo, literalmente, comparando com eles, né? Quando eles pensam assim no final do mundo, eles pensavam, Caieiras. Eles tinham isso em mente, sabe? Né? Fim do mundo era Caieiras, ali há 2000 anos atrás. E a gente está aqui, mas o evangelho chegou aqui para a gente. Chegou, homens assim, estavam lá, fizeram um trabalho há 30 anos atrás, a cidade era um pouco menor, tinha um outro grau de desenvolvimento, e Deus já trabalhou ali, e Ele tem muito mais para fazer. Mas eu creio também que Deus, Ele pode, né, transformar. Senta em nome de Jesus. Alguém, por favor, alguém fica do lado dela, por gentileza, e faz ela sentar. Senta em nome de Jesus. Agora, senta em nome de Jesus. E a gente tem que prestar atenção nessas coisas. O poder de Deus trabalhando. O poder de Deus operando. Buscar esses avivamentos. Buscar estar cheio do Espírito. Temos que buscar, irmãos. Isso se faz urgente na nossa igreja. Estamos 30 anos aqui, neste local. E se Deus permitir, ficaremos até a volta de Cristo. Não sabemos quanto tempo nós passaremos aqui. Mas, um princípio para essa próxima fase, para esses próximos 30 anos. Vamos buscar sermos cheios do Espírito. Vamos buscar. Isso é fundamental para que a nossa igreja possa fazer. E uma coisa, irmãos, eu falei da mudança, mas essa mudança também, ela pode realmente ser maravilhosa. Porque quando há um avivamento, nós cremos que Deus opera não somente na igreja, opera na vizinhança, opera na cidade, faz um grande impacto. Temos muitas e muitas pessoas a serem alcançadas por Jesus aqui em Caieiras. Uma cidade boa de viver, né? Mas muitas pessoas precisam. Vamos entrar nesse trabalho, para que a gente possa caminhar nesses próximos 30 anos. E é isso, irmãos, que eu gostaria de trazer para nós dessa noite. Clamar ao Senhor, para que nós possamos ser cheios do Espírito. Amém? O louvor pode vir aqui à frente, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar. Peça para que Deus transforme, faça esse pedido. Peça para o Senhor para que você seja cheio do Espírito, cheia do Espírito. Para que Deus comece a fazer uma transformação na sua vida. Que vocês possam ser totalmente usados por Ele. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar e engrandecer o seu nome, porque o Senhor é bom, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Queremos te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui chegando aos nossos
30 anos como igreja, e agora, Pai, nós estamos começando esse novo ciclo, Pai, para os nossos próximos 30 anos, e pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor toque em cada um de nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser uma igreja, Pai, de mulheres e homens cheios do Espírito Santo, pessoas, Pai, transformadas, Pai, que realmente, Pai, seguem a sua vontade em tudo, pessoas capacitadas pelo seu Espírito, pessoas que são testemunhas, Pai, neste local, nesta cidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, ser cheios do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, olha para nós, olha, Pai, para a nossa pequenez. Nós queremos, Pai, ouvir a sua voz. Nós queremos, Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos voltar ao princípio, como aconteceu com os apóstolos. Faz de novo conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.